Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês, porque me mandaram hoje de manhã um vídeo que parece que houve uma treta entre o Monark, já conhecido treteiro, e o Brigadeiro, que também é outro conhecido treteiro, né? Eu não vou falar aqui a minha opinião sobre o Monark. Eu respeito bastante o Brigadeiro, eu acho que ele tem bastante... tem algumas ideias que fazem muito sentido, né? Não quer dizer que eu concorde com todas elas, mas quer dizer que eu concordo com algumas delas. Monark é o contrário, eu discordo da maioria das coisas que ele fala, inclusive das posturas dele, mas eu concordo com algumas coisas que ele traz. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu vi esse debate dos dois. E é engraçado como o Monark tem uma visão da vida que parece que ele tem 20 anos, né? Eu não sei quantos anos ele tem, mas parece que ele tem 20 anos, porque parece que é um moleque que quer brigar com o sistema. E a coisa, ele acha que ele tem o poder de brigar com o sistema, né? Então, enfim, não acho que seja esse o caminho. Eu acho que talvez o caminho seja mais polido, como o Brigadeiro tenta colocar. É um confronto educado e não um confronto de gritos, né? Eu acho que você não ganha nada no grito, você não resolve nada no grito, e geralmente quem grita é quem não tem força para enfrentar uma batalha, né? Então vamos lá, vou comentar aqui com vocês, não porque vou discutir a treta dos dois. Para mim os dois que se entendem, eu não tenho nada a ver com isso, não os conheço pessoalmente, não tenho qualquer tipo de relação com eles ou qualquer coisa nesse sentido, mas o debate deles foi muito curioso, porque o que eu percebi? O Brigadeiro, ele mora, se eu não me engano, em Santa Catarina, e o Monark mora em Orlando, tá? Se vocês ouvirem o debate deles, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Se vocês escutarem o debate dos dois inteiro, vocês não se apeguem à questão das opiniões pessoais deles. Se apeguem à questão da forma com que eles descrevem o Brasil. E por que eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês? Porque os dois estão certos. Vocês vão ver as posições totalmente divergentes. Os dois divergem totalmente na visão que eles têm sobre o Brasil. E eu digo para vocês que os dois estão certos. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o Monark, ele saiu do Brasil. E quando você sai do Brasil e passa um tempo, um ano fora do país, você se descontamina daquela relação pessoal que você tem com o país, e você começa a enxergar as coisas que realmente acontecem no país, que infelizmente quem está lá dentro não consegue enxergar. Eu vivi isso, né? Muitas vezes quando eu vou para o Brasil, eu fico 20 dias lá, eu começo a me contaminar de novo, eu começo a perceber que eu estou entrando de novo naquele círculo onde eu vivia quando eu estava lá. E eu começo a enxergar as coisas no Brasil como coisas normais, que é o que o Brigadeiro fala ali. Vocês vão perceber isso. O Monark traz uma análise muito fria, um pouco exagerada, mas muito fria, de como está o país agora. O país acabou, porque o país isso, porque o país aquilo. Vocês vão perceber. Ele perde a boa, ele fala com raiva, ele fala com ódio, porque realmente é aquilo que ele está enxergando. Ele, quando saiu do Brasil, ele saiu enxergando uma coisa. Na hora que ele chegou nos Estados Unidos e ficou um tempo aqui, que ele descontaminou daquela situação que ele estava vivendo ali, você muitas vezes passa a sentir raiva, não do país, mas de si mesmo, por não ter tido a capacidade de enxergar como as coisas eram nuas e cruas naquela situação. E aí você vê o Brigadeiro do outro lado tentando brigar
por uma situação que ele acredita que possa ser mudada, mas que a gente sabe que não vai ser mudada, porque quando você sai do país e você começa a enxergar como a coisa realmente acontece e como fora do Brasil as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente, você fala, não vai mudar, porque isso é cultural, isso está enraizado na alma das pessoas. Essas manias, esses costumes, essas coisas que a gente vê que destroem o país, o problema não é o político corrupto, o problema é quem vota no político corrupto. O problema não é que a política está corrompida. Nós vamos ter corruptores e corruptos em tudo quanto é lugar. O problema é quem continua colocando esses caras na política e mantém esses caras na política, e tem gente que está lá há 20 anos fazendo a mesma coisa e roubando do mesmo jeito e tendo poder da mesma forma. Porque é assim que você controla a economia do Brasil, é assim que você controla a política no Brasil, é assim que você controla todo o sistema político brasileiro. E quando vocês ouvem esse debate dos dois, eu peço a vocês que assistam, não pela questão pessoal de cada um deles, mas tentem enxergar a visão individual deles. Vocês vão perceber que são duas visões totalmente diferentes do atual cenário brasileiro e do cenário que vai se prospectar nos próximos 10 anos. Vocês vão perceber que a cada vez mais que o monarca fala, ele traz mais mágoa, ele traz mais rancor, ele fica mais agressivo, ele perde a estribeira porque ele não aguenta mais falar a mesma coisa e as pessoas não escutarem. Eu passei por isso, tá? Quando você tenta falar algumas coisas dizendo, olha, isso aqui tá errado no país, isso aqui não é essa história de país do futuro, isso é papo para enganar a gente e a gente continuar elegendo esse bando de desgraçado que é corrupto. É assim que funciona o país. Infelizmente é assim que funciona, e não vai ser o monarca ou o brigadeiro ou o Bolsonaro ou quem quer que seja que vai conseguir mudar isso, porque isto é cultural no país. E quando você sai, você se revolta tanto de ver essas coisas e a sua incapacidade de mudar alguma coisa. Não importa esse negócio, se você é brasileiro, você tem que vir pelo Brasil para lutar junto. Não, você vai para o Brasil para apanhar junto. Você não vai para lutar, você vai para apanhar. O Brasil foi feito para bater no empresário, não foi feito para criar vínculos e fazer as coisas realmente acontecerem. É taxa em cima de taxa e legislação trabalhista, e o bandido é sempre o empresário, é sempre assim, porque é assim que esses vigaristas se mantêm no poder, dando migalhas, sustentando e criando cada vez mais essa diferença entre as classes, que faz com que as pessoas se dividam, se separem, e é mais fácil você controlar quem está dividido. Assistam, eu acho que pode ser bacana para a gente pensar um pouquinho, para a gente talvez amadurecer um pouco aí e enxergar um cenário diferente, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.